muito grandes, borras de ódio que vão se acumulando em todo o nosso interior. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um homem que ele estava me contando problemas da família dele não resolvidos há 20 anos, e aquele homem estava amargo. E ele estava contando coisas de 20 anos atrás. E eu disse para ele: o senhor está acumulando lixo no seu coração. Jesus nega que o silêncio é a voz do perdão. Jesus nega o dizer: vá procurá-lo, que o tempo é um santo remédio. Mas também nega a ideia de que ficar ofendido seja perder a razão. Olha o que Jesus diz: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. É um irmão que tem alguma coisa contra você. Ele não está bem porque ele está com uma coisa contra você. Mas em Lucas 17:3, Jesus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti. E Jesus não nega a humanidade de ninguém, de nenhum crente. Jesus não rouba o amor próprio de ninguém. Ele não transforma nenhum crente em barata. Ele reconhece que nós não temos sangue de barata, irmãos. Nós não somos múmias. Tá? Em Cristo você pode chegar para o seu irmão e dizer: olha, aquilo que você fez contra mim me humilhou. E o autor, agora voltando ao autor, ele diz uma coisa que para mim é extraordinária. Ele diz assim: ocorrem tremendos milagres nas famílias quando alguém se humilha e pede perdão por algo de errado que tenha feito. Avivamentos poderosos ocorrem em igrejas inteiras quando um ou dois irmãos realmente se acertam. Então nós precisamos entender que picuinhas entre cristãos podem facilmente apagar o Espírito de Deus em toda a igreja. E picuinhas entre família, irmãos, causa mal-estar em toda a família, não é? E ele diz: amigo, o Espírito de Deus é muito sensível e você precisa levar os seus relacionamentos a sério. Por isso, você vai ver que o primeiro teste que a gente faz são várias perguntas sobre relacionamento. Olha aí, e são várias perguntas que eu queria que você respondesse, tá? Diante de Deus. E a folha é para você levar para casa, e essa folha é uma folha de autoanálise durante a semana, tá? Ofensa e ressentimentos contra alguém. Você se lembra de pessoas a quem possa ter ofendido ou machucado de alguma maneira? Há alguma situação ou pessoa contra a qual você está guardando amargura ou ressentimento, por menor que seja? Você secretamente tem se ressentido de Deus por causa de alguma situação dolorosa que Ele, Deus, permitiu em sua vida? Você tem esfriado no seu relacionamento com Deus porque Ele, Deus, o desapontou de alguma maneira? E olha o que Ele diz: lembre-se, perdão é uma escolha, não um sentimento. Se você escolher perdoar, Deus mudará o seu sentimento. Essa é a primeira área, irmãos. E ele, no final dessas perguntas, ele fala de crentes que estão ressentidos com Deus. Philip Yancey escreveu um livro chamado Decepcionado com Deus. A primeira vez que eu li o livro, eu fiquei decepcionado com o livro. Mas eu descobri que livro, às vezes, depende muito da época que você lê o livro. Eu voltei a ler o livro recentemente e fui muito abençoado relendo o livro uns 20 anos depois, não é? E eu descobri que às vezes tem a ver com a época, com a sua sensibilidade, com tudo isso. Mas ele escreve um livro de vários crentes. Crentes, por exemplo, que oraram pela cura de um parente querido e aquele parente faleceu, e a pessoa às vezes guarda ressentimento no coração
com Deus. E ele fala de várias situações, mas a primeira área que está chamando a atenção é esse. Segundo, você está amargurado ou guardando ressentimentos contra pessoas que lhe ofenderam? Aí Mateus 6, 14, 15. Olha aí para a sua Bíblia, Mateus 6, 14, 15. O autor diz o seguinte para a gente: muitas orações não passam do teto porque você está guardando ressentimento ou amargura contra outras pessoas. Na verdade, Jesus diz que devemos perdoar as pessoas de coração. Em Mateus 18, 35, ele diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. É comum as pessoas dizerem que perdoaram alguém quando no seu coração ainda não o fizeram. Muitas pessoas guardam secretamente no coração amargura contra amigos, contra familiares. E como é que a gente pode saber se a gente perdoou ou não uma pessoa? Eu sempre digo que não é pelo fato de esquecer. Alguns dizem assim: não, perdoar é esquecer. Eu digo para os irmãos, às vezes não dá para esquecer. A verdade é essa. Esse computador de bordo aqui que Deus colocou na nossa vida, no nosso corpo, ele tem uma memória RAM fabulosa. Nós nos lembramos de muitas coisas e às vezes não dá para esquecer. Às vezes é impossível esquecer. Mas eu descobri, não é acho não. Você quer saber se você perdoou ou não aquela pessoa, aquela circunstância? Quando você se lembra do caso, dói. Quando você se lembra ou vê aquela pessoa, dói. Se dói, ainda não cicatrizou e ainda não foi perdoado. Ainda não foi curado. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu tenho entre o dedo médio e o anelar, aqui na esquerda, eu tenho uma cicatriz de uns 5 pontos, 4, 5 pontos. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu, burro pra caramba, fui cortar um abacate com faca pontiaguda. Peguei o abacate assim e uma faca pontiaguda fiz assim, ó. E botei a ponta da faca aqui e levei 4 ou 5 pontos. Eu estou falando isso para os irmãos que eu vejo sempre a cicatriz a cicatriz que ficou. 4 ou 5 pontos aqui. Mas irmãos, eu passo a mão, não dói. Foi cicatrizado, foi devidamente tratado, hoje ficou a marca. Mas quando eu me lembro, não sinto dor. Sabe, você quer saber se você já perdoou alguém que lhe tratou mal? Alguém que lhe fez uma coisa ruim, alguém que lhe ofendeu, que magoou? Quando você se lembra daquilo, está cicatrizado, não dói mais. Quando você se relaciona com essa pessoa, você dá uma volta para não passar perto da pessoa, você evita a pessoa, tá? Não estou dizendo que você precisa ficar bajulando a pessoa, mas se você evita a pessoa, se você fala mal da pessoa, se aquilo fala sem vergonha, ó, vou contar uma coisa que um sujeito fez, a cachorrada que ele fez comigo, se você sempre está relembrando, se sempre está voltando, e quando você fala ou fala mal com uma alegria muito grande por falar mal, vou esculachar esse sem vergonha, porque o que ele fez comigo eu não me esqueço, sabe? É que você tem prazer em falar mal para os outros, tem prazer em espalhar para os outros o que o outro fez há 20, 30 anos atrás, 10, 5 minutos atrás. E quando você está com aquela pessoa, a maneira como você se relaciona com ela é afetada por aquilo que foi feito, é um sinal de que ainda não está resolvido o assunto, né? Eu me lembro da Edmeia, que é uma evangelista e é uma pregadora, ela contando que foi fazer umas conferências em Salvador e quem foi apanhá-la foi uma senhora que falou assim: eu tenho que apanhar a minha sogra.
E aí ela começou a contar que a sogra ela chamava da surucucu da minha sogra, né? E ela falou que quando casaram, a sogra foi com elas para a lua de mel. E aí começou a contar. E ela andou durante 3 dias, ela levava, e toda oportunidade que ela tinha, ela falava mal da surucucu da sogra dela. E aí ela parou e disse assim: olha, você tem um problema não resolvido com a sua sogra. Enquanto você não resolver esse problema, você vai ser uma pessoa marcada. A sua sogra está dormindo lindamente e você, com esse ódio que tem, destilando esse ódio durante todos esses anos, ou você resolve isso com a sua sogra. Não, está perdoado coisa nenhuma. Toda vez que você fala da sogra, ou é jararaca ou surucucu, né? Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: você quer saber se perdoou? Dói? Se não dói, é possível que você tenha perdoado e vencido a situação. Hoje, especialmente os crentes necessitam estar atentos se estão guardando rancor. Olha o que ele diz, e aqui para mim, irmãos, isso foi uma chamada para mim. Olha o que ele diz. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e hoje eu, pegou assim, ó, pum. Presta atenção, veio aqui, peguei o carapuço e botei em mim. Olha só, olha o que ele diz. Hoje, especialmente, os crentes necessitam estar atentos se estão guardando rancor contra os maus políticos, contra os ativistas sociais e artistas que atacam os nossos valores. Não há dúvida